com os nossos convidados da Diageo, Leonardo Damando, gerente regional de vendas da Diageo, pai do Davi e da Liz. Leonardo, tudo bem? Bom, boa tarde aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Apresento também o Ricardo Santa Rita, gerente regional de vendas da Diageo, pai da Lara e da Nina. Ricardo, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer falar com vocês. E o Vinícius Bretz, gerente de RH, responsável pelo projeto de implementação da política de paternidade estendida da Diageo, filho do Alexandre e da Lucelena. Tudo bem contigo, Vinícius? Tudo jóia, Rodrigo. Gente, prazer falar com vocês, tá? Boa tarde. Pessoal, vamos lá. Qual que é a nossa agenda no dia de hoje, tá? Primeiro a Michele trará os dados da pesquisa. Deixa eu jogar para a apresentação aqui, que já tem agenda, fica até mais fácil. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Tira aqui, cadê a tela compartilhada? Cadê? Está aqui. Ups. Sumiu. Está aqui. Um pouquinho sobre a nossa agenda, então eu fazendo um pouco dessa apresentação aqui para a gente iniciar. Vamos trazer um pouco dos insights do estudo, com a Michele falando um pouco sobre a pesquisa que nós fizemos junto com a Filhos no Currículo. E depois nós vamos ter um painel mediado pela Michele e pela Camila, comigo, com o Vinícius, com o Ricardo e com o Leonardo. Algumas informações importantes dessa nossa live. Fiquem à vontade para enviar perguntas pelo nosso chat. Ficaremos de olho nas perguntas e vamos responder logo depois do painel. Peço também, a gente adora, né, filhos e filhas participando das nossas lives, né, já virou hábito para todos aqui. O meu daqui a pouco vai aparecer, não tenho dúvida alguma. Mas eu peço para que todo mundo deixe o microfone no mudo, né, para que a gente possa seguir com a apresentação e com o bate-papo. E depois, no final, nós vamos fazer uma foto de todos juntos aqui com a câmera aberta. E quem quiser trazer o filho, filha, esposa, cachorro, papagaio, periquito, fique super à vontade. Estamos em casa todos. O evento vai ficar gravado, os dados serão compartilhados. E, feitas as devidas apresentações, te convido aí para você passar para a gente um pouco da nossa pesquisa, tá ok? Muito obrigado a todos e todas. Legal, Rô. Super prazer finalmente fazer esse evento acontecer. É uma honra enorme estar do lado de uma empresa que a gente tanto admira, o Grupo Talences, lançando essa informação, né? E nós, enquanto Filhos no Currículo, entendemos que é fundamental a gente trazer essas conversas para a pauta e entender como é possível criar ambientes inspiradores onde pais e mães possam se desenvolver, se inspirar e crescerem, né? Então, muito legal ter aqui tantas empresas e tantas pessoas conectadas que estão interessadas nessa pauta. E sem mais grandes apresentações, eu queria começar aqui trazendo para vocês os principais insights desse estudo, para a gente depois conversar um pouco mais sobre eles. Por favor, pode mudar de slide. Né? O que a gente vai falar aqui nos próximos 15 minutinhos, pessoal? A ideia desse estudo é entender qual é o valor percebido da licença paternidade e maternidade estendida dentro das empresas. Para trazer essa resposta, foram entrevistadas mais de 700 pessoas, todas elas responsáveis por essa pauta dentro da sua organização, no período de dezembro de 2019, né, trazendo um pouco de um retrato de como licença estendida no Brasil e expectativas para a gente tentar mudar esse cenário. Pode mudar, por favor. Durante os próximos slides, pessoal, a gente vai passar falando um pouco sobre o perfil dessa amostra, origem, nacionalidade, setor, porte. Vamos entender um pouquinho também sobre a distribuição de gênero nessas companhias. E aí a gente mergulha assim no recheio da apresentação sobre a licença em si. Qual é a duração, quais são os pontos negativos e positivos da gente oferecer essa licença estendida, o quanto ela é usufruída na prática, como são os processos e quais são os benefícios oferecidos além da própria licença estendida. Né? Então, já partindo aqui para o começo, né, a gente tem uma amostra aí de exatamente 721 pessoas, todas elas responsáveis por essa pauta. É importante eu ressaltar isso, porque mais para frente a gente vai ver que, mesmo com pessoas que conhecem e são especificamente dedicadas a esse assunto, ainda existe muita dúvida sobre o tema. Tá? São empresas, na sua maioria, nacionais, que atuam na região da América Latina, de grande porte, 56% de grande porte, com quase 60% de maioria feminina no quadro dos seus colaboradores. Mas, quando a gente analisa um pouco mais a questão de onde essa presença feminina se encontra,
nas posições de liderança, o número é de 30%. Não monitora a quantidade de colaboradores com filhos. Isso também já é mais um indício de que para esse pessoal de empresas não existe ação focada para a parentalidade, porque nem se sabe se esses profissionais são pais ou mães. Pode passar. Então, começando aqui, né? Primeiro a gente perguntou, para começo de conversa, qual era o tempo de licença maternidade e paternidade nas empresas dessas pessoas. E aqui vocês vão sempre ver aqui nesses gráficos, pessoal, duas colunas na parte onde a gente compara a paternidade. Então, a primeira informação que eu queria trazer aqui para vocês: 3 em cada 10 empresas oferecem licença maternidade estendida no Brasil, e esse número cai para 2 no caso de paternidade. Eu estou me referindo a esse segundo conjunto de barras que estão selecionadas aqui em verde para vocês conseguirem nortear aqui o olhar no estudo. Então, a gente ainda tem, para começar, um espaço muito grande de melhora e de mais empresas aderindo ao benefício, pelo que a gente percebe com base nessa análise. Pode passar. E aí, entendendo um pouquinho, quando a gente fala de licença estendida, de quanto tempo a gente está falando? Né? Nessa primeira informação, onde vocês estão vendo 100%, o que significa isso? 100% das empresas que participaram desse estudo, que oferecem licença maternidade estendida, oferecem de 6 meses. Quando a gente analisa a questão da paternidade, isso se distribui um pouco mais, sendo que se concentra na licença de dias, que é a prática mais comum, para quase 80% dos casos, mas a gente tem aqui 15% oferecendo 1 ou 2 meses e 7% oferecendo mais de 2 meses. Por que então existem tão poucos casos, né? Enfim, um número ainda abaixo de empresas aderindo a essa licença estendida? E a gente foi aqui tentar entender se existe alguma resistência ou não ao benefício, né? E a conclusão que a gente chega é que sim, ainda existe uma resistência na adesão da licença estendida. Quando a gente perguntou para essas pessoas se a empresa teria interesse em aderir à licença maternidade estendida e paternidade estendida, chamou aqui a nossa atenção o fato de muita gente não ter interesse ou não saber se tem interesse. E aqui eu trago de novo esse destaque para o não sei, porque, como eu disse para vocês lá no começo do estudo, são pessoas responsáveis por essa pauta. E mesmo dentre esses profissionais existe uma dúvida se quer ou não quer o benefício, né? Então, a gente tem, de novo, um espaço aqui, essa troca, acho que a quantidade de pessoas conectadas nesse evento é também uma prova de que ainda existem muitas dúvidas, é um assunto muito novo que precisa ser discutido. Pode passar. E aí, para quem, então, ainda não oferece o benefício, a gente quis entender aqui quais são os motivos positivos e negativos que impediriam ou facilitariam a adesão ao benefício, né? Então, primeiro a gente perguntou, na opinião dessas pessoas que ainda não possuem a licença estendida, né? Quais seriam os pontos positivos para aderir e quais seriam os pontos negativos? O primeiro gráfico em verde representa os pontos positivos e o de baixo os pontos negativos. De novo, comparando maternidade e paternidade. Então, pelo primeiro gráfico, o que a gente percebe, né? Para mais de 70% da amostra, a questão da retenção de talentos é percebida como um benefício. E eu tenho aqui retenção entre aspas, porque eu acredito que a gente não retém ninguém retém ninguém, né? Mas mais no sentido de engajamento, pessoas percebem que com o benefício existe um engajamento maior no retorno do colaborador, seguido de atração de talentos, no caso de licença maternidade, aumento de produtividade. E aí, quando a gente fala de pontos negativos, chama aqui a nossa atenção, no caso da licença maternidade estendida, a preocupação com o falque nas equipes. Praticamente aqui 65% da amostra tem essa preocupação, relata isso como um ponto negativo. E também me chama a atenção que, no caso da licença paternidade estendida, essa coluna aqui de 57% representa que as pessoas não percebem pontos negativos em oferecê-la, né? Então, existe uma oportunidade, porque são poucas, 2 em cada 10 oferecem, e quase 60% aqui não vê ponto negativo em oferecer. Então, a gente tem aqui, de novo, mais um indício de que existe uma
oportunidade de se oferecer a licença paternidade estendida. Quem tem o benefício, quando a gente fala especificamente de paternidade, gosta, usa e usufrui, né? A licença paternidade estendida, ela é usufruída pelos pais dentre aqueles que possuem o benefício. Como a gente chegou nessa conclusão? A gente perguntou aqui para as pessoas qual é o percentual aproximado de profissionais que optam por aderir menos tempo da licença paternidade do que o oferecido pela empresa, tá? E em 40% dos casos, 1 em cada 10 opta por retornar antes do período do término da licença estendida, né? Então, ela existe, ela é bem-vinda, né? Isso é importante. Vamos lá. E, no geral, os processos, a gente fala muito aqui na Filhos no Currículo, que não é só a questão do hardware, não é só a questão do benefício em si. Ele precisa ser acompanhado, para ele ser vivido na prática, por uma transformação cultural, por uma empresa que permite que aquele colaborador usufrua daqueles benefícios. E aqui a gente vai um pouco além da questão da licença em si, e a gente perguntou para os entrevistados como são os processos de saída e de retorno da licença, se eles são claros e bem definidos, né? A pergunta especificamente foi: a sua empresa tem um processo claro e definido de saída e de retorno do profissional com filhos? Quando esse processo é claro, tanto de saída quanto de retorno, esse resultado está representado aqui no sim, os dois. Quando só um dos processos é claro, a resposta está aqui no sim parcial, e quando nenhum dos processos é claro, ele está aqui contemplado no não. Se a gente somar as pessoas que responderam que os processos não estão claros ou que estão só parcialmente claros, esse número ele vai para 46% dos casos, no caso de licença maternidade, e 20% no caso de licença paternidade, né? Então, realmente, assim, não dá para a gente cuidar de uma preocupação como, por exemplo, desfalque, se a gente não cuida da saída e do retorno, porque isso é condição, né? Não dá para... É uma decisão que precisa ser programada para que os seus impactos sejam diminuídos. É importante a gente trazer que existe um espaço também para evoluir na questão dos processos. Vamos lá. E ainda indo além da questão da licença estendida em si, a gente gosta muito de trazer a questão do investimento em parentalidade como uma jornada, né? Onde esse profissional ele começa a entrar para a jornada da parentalidade quando ele começa a pensar em ter filhos e depois passa por todos os desafios de criação, de retorno da licença, de re-onboarding. Então, não é só o benefício em si da licença, e sim um pacote. Nesse sentido, a gente perguntou para as pessoas: a sua empresa possui algum tipo de programa ou ação focado na jornada da maternidade ou da paternidade, antes, durante, depois do nascimento dos filhos, independente da licença em si? E em 55% dos casos, essas empresas não oferecem qualquer tipo de programa ou ação voltada para a jornada da maternidade. Esse número ele sobe para quase 70% quando a gente fala de ações voltadas para a paternidade. E aí a gente está falando desde eventos de sensibilização, programas de gestante, enfim, todas as outras ações que tangem e que impactam esse perfil de pais e mães. Vamos lá. Mas, querendo entender um pouco mais, a gente foi entrar nesse número para trazer para vocês alguns insights e cruzamentos que não eram tão óbvios. Dentre aquelas pessoas, aquelas empresas que, sim, oferecem algum tipo de ação ou programa voltado para a jornada da maternidade, que está representado aqui por esses 34%, essa coluninha cinza, a gente foi filtrar e entender se essas empresas que oferecem ações para mulheres, para mães, também oferecem para pais. E a resposta aqui ela é bem curiosa, né? Empresas que oferecem ações para mães e para pais, no caso são quase 40% delas, mas existe um número relevante aqui para a gente tomar cuidado e investir um tempo e atenção, de mais de 50% das empresas que sim, oferecem uma ação e programa voltado para a jornada da maternidade, mas não oferecem nenhuma ação para a jornada da paternidade, né? Mostrando aí um indício de falta de isonomia no oferecimento desse tipo de ação. Para resumir um pouco de tudo que eu falei aqui para vocês, tentar aterrissar um pouco em alguns insights, né? Ficou aqui 3 grandes mensagens chaves que a gente
que a gente queria trazer aqui para vocês pensarem. Primeiro, essa questão entre uma possível falta de isonomia entre ações voltadas para a maternidade e para a paternidade, né? A gente sabe que existem um pouco mais de empresas que aderiram à licença maternidade estendida do que paternidade, e mesmo essas que têm ações e benefícios para as mães, não necessariamente têm para os pais. Então, esse é um ponto para a gente depois discutir um pouco mais. A questão de ainda existir uma resistência na adesão da licença estendida por parte das empresas, né? E também o alto número de pessoas que nem sabem se querem ou não aderir. Então, tem um espaço, né, para a gente educar as pessoas em relação a esse assunto, né? E, por fim, a licença ela tem benefícios percebidos relacionados ao engajamento, à produtividade, à atração de talentos, mas ela ainda é percebida, principalmente no caso das mães, por ser um período mais longo, como uma prática que pode desfalcar as equipes para a gente cuidar dessa questão, tá? Vamos passar, por favor. E aproveitando o gancho, né, e o momento de isolamento, que está todo mundo aqui em casa, sem as paredes, né, as paredes entre vida pessoal e profissional, elas nunca existiram, né, como a Filhos no Currículo acredita, mas agora elas estão escancaradamente no chão, e não tem como a gente não falar de filhos, ainda mais com essa pauta. E aí eu queria aproveitar o gancho e a oportunidade para contar para vocês em primeira mão alguns dados de uma pesquisa que acabou de ser divulgada literalmente ontem na Exame, que foi conduzida pela Filhos no Currículo, em parceria com o Movimento Mulher 360, chamada Filhos no Home Office, onde a gente traz um pouco desse retrato de como é a experiência de pais e mães com relação a trabalho remoto antes da pandemia, durante a pandemia e expectativas para depois, né? O quanto de trabalho remoto essas pessoas querem ter na vida delas. Então, depois, se vocês quiserem escanear esse material ou buscar, a pesquisa vai estar lá. Né? E essa frase que a gente já falou, mas que eu sempre gosto de trazer, de que ninguém tem duas vidas, né? É uma vida só. A gente sempre levou os filhos para o trabalho, sempre levou o trabalho para casa, e agora que essas paredes literalmente caíram, fica impossível a gente não trazer a pauta de filhos para as organizações. Então, eu queria aqui em um slide, pode passar, Rô, por favor? Um slide bem complexo, bem cheio de dados, mas que eu vou passar aqui bem rápido para vocês poderem ter uma visão dos principais insights desse estudo também, aproveitando o momento. Né? Então, as primeiras duas bolinhas aqui representam o momento pré-pandemia, o amarelinho é o durante a pandemia e o cinza é o pós-pandemia. Então, a primeira coisa que a gente percebeu aqui é que praticamente 1 em cada 3 entrevistados dessa amostra de mais de 800 pessoas não faziam home office. Home office não fazia parte da sua rotina antes da pandemia. E dentre aqueles que sim faziam, a rede de apoio era uma coisa que existia. 85% dessas pessoas tinham algum tipo de rede de apoio, seja da escola, seja de uma pessoa, de um familiar, cuidando dos seus filhos enquanto essa pessoa estava de home office, tá? Durante a pandemia, para 70% dessa base, conciliar filhos e carreira é sim o principal desafio, né? Seguido de dar atenção aos filhos e manter a produtividade no trabalho, né? A gente percebe isso como um desafio. E quase 50% da amostra teve um impacto na sua performance. A gente está falando especificamente de pessoas com filhos pequenos, com filhos de até 3 anos, e esse número de impacto na produtividade, ele é maior se comparado com a base total, que foi de 36% versus 47%. Mas, por outro lado, é muito importante trazer aqui para vocês de que, assim, por um lado, tem sim um cuidado com a performance e a produtividade desse colaborador, mas existe uma gratidão enorme por parte dessas pessoas em conseguir, nesse momento de isolamento, estabelecer vínculos super fortes com os filhos. 9 em cada 10 pessoas relataram vínculos fortes ou muito fortes com os seus filhos durante a pandemia. E isso não tem um impacto só no desenvolvimento dessa criança, mas também no desenvolvimento desse pai e dessa mãe enquanto profissional, né? E a gente foi aqui tentar entender quais habilidades essas pessoas desenvolveram na relação com os filhos que agregam como profissional. E é muito legal trazer aqui para vocês a informação de que praticamente 100% teve a percepção de desenvolver alguma habilidade a partir dessa relação, né? Com destaque para paciência, priorização, tolerância, trazendo aqui o convite para vocês, né, enquanto pessoas que representam empresas, de oferecerem essa oportunidade desse vínculo e colher também os frutos
né, na hora de você ter um profissional muito mais presente, engajado e trazendo essas habilidades para a esfera profissional. E, por fim, a gente tem aqui uma expectativa boa de praticamente 60% da amostra, 59%, que gostaria, sim, de aumentar a modalidade de trabalho home office na sua vida pós-pandemia. Tá? Para resumir, pode passar, Rô, por favor? O que a gente traz, então, de insight sobre esse segundo estudo que eu queria passar para vocês, né? O trabalho remoto é uma herança do Covid que veio para ficar, já era uma prática e agora a gente percebe que mais pessoas querem continuar com essa modalidade, principalmente quando a rede de apoio voltar, quando as escolas voltarem, essas pessoas que têm o desafio da produtividade, sim, vão voar. E muitos depoimentos trouxeram essa clareza para a gente e essa gratidão por ter esse momento que antes era um momento gasto em deslocamento sendo investido em construção de vínculo, em uma reciclagem de capacitação. Então, a gente tem muitos depoimentos positivos nesse sentido. E sim, filhos agregam no currículo dos seus pais e mães e existe um benefício para esse profissional, né? Não só no desenvolvimento da criança, mas no desenvolvimento desse profissional enquanto funcionário, enquanto colaborador. E, por fim, fica aqui o convite para vocês que estão aqui conectados com a gente, pensarem como vocês, então, podem ser parte dessa rede de apoio, né? Existe um pedido muito grande por conteúdo socioemocional, né? Por conteúdo sobre comunicação assertiva, ajuda de como trazer um home office com filhos mais produtivo. Então, é claro que a gente fala de uma rede de apoio física, que também faz parte, também é desejada, mas existe também uma maneira de vocês, enquanto empresas, serem essa rede, serem essa aldeia junto dos colaboradores das suas famílias. Né? Gente, eu fui rapidinho de propósito aqui para a gente ter mais tempo de troca, mais tempo de pergunta. A gente vai ter a oportunidade de voltar para esses dados. E depois, como o Rodrigo comentou aqui, a gente vai passar isso para vocês com calma e vocês vão ter a opção de fazer o download de tudo que a gente mandou aqui. Agora, seguindo um pouquinho o nosso papo, eu queria convidar o Rodrigo, o Vinícius, o Leonardo, a Camila, o Ricardo, para se juntarem aqui comigo, para a gente trocar um pouco mais e convidar principalmente a Diageo, que é o nosso case, o nosso convidado do evento, né, que vai trazer muito mais do que números e teorias, vai trazer a prática de como é implementar uma política de licença paternidade estendida. A gente tem aqui depoimentos de pais que já passaram pela experiência da licença estendida, né, que é o caso do Leonardo, o Ricardo que está passando, que vai chegar nessa fase agora e que está também vivendo essa pandemia junto dos filhos. Então, eu queria trazer um pouco desse mix dos dois estudos para ouvir tanto a questão da licença estendida quanto a experiência do home office com filhos. Só que a gente também quer conhecer vocês, assim, claro que a gente não vai conseguir falar todo mundo, mas a gente tem uma surpresa aqui para vocês, e eu queria que vocês preenchessem. A Cami vai liberar agora. Ah, não, na verdade sou eu, né, Cami, que vou liberar. Desculpa, pessoal. Sim, é você. Sorry. Peraí. Vamos lá. A gente quer saber o que trouxe vocês até aqui, né? Qual é a motivação que levou vocês a entrar nesse nosso evento digital. Vocês devem ter recebido agora um pop-up e eu vou deixar aqui um tempinho para vocês preencherem e depois eu vou compartilhar os resultados para vocês também se conhecerem. Já tem aqui 12, 13 pessoas preenchendo. É bom que é rapidinho. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, enquanto todo mundo preenche, como no final do evento sempre tem aqueles que estão um pouco mais corridos, querem sair, tem os filhos no currículo e precisam cuidar de casa. Então, eu vou pedir agora uma breve pausa antes da gente começar o nosso painel para todo mundo que conseguir ligar suas câmeras para a gente fazer uma foto bem legal desse evento, enquanto a gente tem aqui uma audiência e a gente espera o resultado da enquete sair. Pode ser? Cami, se você puder dar os prints, eu te agradeço. Consegue?
A gente já tem 38 respostas. Vamos lá, gente, todo mundo feliz. Pronto, estou passando para a próxima página. Vamos ver quem tá Legal. aqui. Se conseguir também dar um print na tela, Cami, é legal que fica quadradinho. E pode trazer os filhos também. A gente adora essas fotos recheadas de histórias de crianças. Pronto. Quer dizer, podem ficar assim também, gente. Não é um problema a gente ver A gente vocês. adora. Ver rosto é bom, né? A gente brinca, né, Cami? Por trás de cada empresa, cada colaborador tem uma pessoa. E a gente é muito movido aí por histórias e por pessoas. Então, muito bom ter vocês, conhecer o rostinho de vocês. Conseguiu, Cami? Sim. Legal, joia. Eu vou finalizar aqui a enquete e vou projetar para vocês se conhecerem, né? Vocês estão vendo? Cami, me dá só um sinal. Vocês estão vendo a tela do resultado? Eu não vejo. Você não está vendo? Não? Tá bom. Estamos Mas, enfim, vendo, Mi. Boa, obrigada, Ká. Então, a gente tem aqui muita gente curiosa, buscando argumentos para implementar a licença estendida, principalmente paternidade. A gente tem muita gente que quer ser surpreendida, que bom, vamos tentar. Legal, pessoal, muito bom conhecer vocês. Então, agora que a gente já se conhece um pouquinho melhor, eu queria passar a bola aqui para o Rodrigo. Só um segundo, por favor. Aqui, vamos lá. Né? Todo mundo vai ter a chance de falar um pouquinho, mas para a gente ser o mais produtivo possível, eu vou direto para as perguntas. Rô, você está me ouvindo bem? Posso continuar? Perfeito, pode mandar bala. Legal. Queria começar aqui com você, passando a bola para você, né? A gente percebeu aqui pelo estudo que existe um número baixo de empresas no Brasil aderindo à licença estendida, seja no caso de maternidade como paternidade, né? E fica claro aqui que existe realmente uma barreira na adesão pelo número de pessoas que não têm interesse pelo benefício ou que pelo menos nem sabem se tem interesse, né? Queria entender de você, por que você acha que existe essa falta de interesse ou essa dúvida no interesse em aderir pela licença estendida? E para as empresas que ainda não possuem, né? Por onde você sugere começar essa conversa? Bom, vamos lá, Mi. Eu acho que para rechear a resposta aqui, para trazer um pouco mais de contexto, é legal você tentar fazer uma linha do tempo até de tudo que eu venho falando já há 13 anos para chegar nesse consenso aqui. Há 13 anos atrás, a gente começava a falar muito fortemente de liderança feminina. No meio dessa década agora, a gente começou a falar mais fortemente de diversidade e inclusão. Quer dizer, era um tema da liderança, de mulheres, inclusão de mulheres, liderança feminina. Depois você começa a falar de uma forma mais ampla de diversidade e inclusão. Agora, mais recentemente, o tema da paternidade começou a entrar mais forte nessa discussão também, né? O aumento da licença estendida para mães e a questão da licença estendida para os pais também, né? Quando a gente fala estendida, no caso da DIA, a gente fala em um período maior, mas a gente está falando de 5 dias para 20. Quer dizer, é um processo ainda curto nesse aspecto. Quando você vê o sinal da pesquisa, você percebe que 38% das pessoas ainda acredita que o fato do homem ficar 20 dias em licença paternidade trará um desfalque muito grande à organização. Então, isso é um pouco o reflexo da nossa sociedade. Então, se você imagina que para esse homem, esse líder, né, ou esse colaborador, o fato dele ficar 20 dias já tem um impacto tão grande, pensa no caso das mulheres que ficam 6 meses, né? E tem toda a questão de dedicação ao filho ou à filha recém-nascida e tem que estar realmente em casa para poder dar o conforto para essa criança que acabou de chegar ao mundo. Então, eu acho que a primeira parte desse processo é que, como tudo na nossa sociedade, né, esse reflexo que a gente tem de uma sociedade ainda machista, né, de uma sociedade muito pouco aberta à questão de diversidade e inclusão, e isso é um reflexo de um país com 210 milhões de pessoas, a empresa nada mais é do que reflexo disso também. Então, empresas como a Diageo, que abrem uma possibilidade de uma licença estendida, acabam virando case. Né? Então, sai uma capa de exame, sai uma capa de revista, está o tempo todo na mídia sendo falado sobre o tema, o que mostra que a gente ainda está muito fora dessa realidade. Eu acho que tem 2 cenários aqui que são importantes. Todo e qualquer programa que você implementa, seja empoderamento feminino, diversidade e inclusão ou licença paternidade, precisa ter o engajamento da alta liderança.
Essa é a primeira premissa de qualquer programa que você queira implementar numa organização hoje. Se a alta liderança não compra isso, né, se o presidente da empresa não é o walk the talk, ele não faz, vamos dizer, ele não cumpre aquilo que ele está querendo propor, a área de recursos humanos também não suporta e tudo mais, você não tem o engajamento da estrutura. Então fica, vamos dizer, a base criando os grupos de afinidade, querendo implementar políticas e a alta liderança dizendo que não quer fazer, né, mas da porta para fora faz e da porta para dentro não exerce isso. Eu acho que esse é o primeiro passo. As empresas precisam de líderes e os líderes têm que ter a consciência, então por isso a riqueza desse debate aqui, do valor que tem, né, e da pesquisa principalmente, do valor que tem você implementar isso, do engajamento, da retenção, mas principalmente da satisfação dos seus colaboradores. Esse acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente tem uma questão aqui no Brasil hoje, frente a esse novo modelo da reforma trabalhista, que facilita esse processo, quando a gente pensa hoje na substituição de uma licença paternidade e maternidade por um profissional temporário. Né? O que a gente vê hoje, dentro de uma das empresas que o grupo tem hoje, que chama Signa, que é uma empresa voltada para esse tipo de perfil, é que grande parte da nossa demanda hoje está muito voltado para esse tipo de recurso. Então, você tem uma licença maternidade estendida de 6 meses, você põe um recurso eventualmente alocado naquela função por aquele período, por 6 meses, para cumprir a trajetória dessa pessoa e deixar essa pessoa tranquila para poder cuidar do filho. Então, se isso vale para as mulheres, por que não fazer valer para os homens também? Né? E terceiro, os estudos já falam da importância do papel do pai, né? Como aí eu estou falando diretamente do pai, mas eu posso falar do casal em si, em geral, independente da questão de opção, um casal homoafetivo, não importa, do papel deles estarem juntos nesse processo, nesse primeiro mês da licença do filho, né? Da chegada de uma criança na vida deles. Então, os estudos mostram isso, sabe o quanto é relevante. De novo, é um processo de educação que as pessoas fazem, que as empresas podem propor, e acho que esse é o papel das organizações, de realmente educar a nossa sociedade, que infelizmente ainda tem um pensamento muito machista e pouco inclusivo, da importância e da relevância do papel da paternidade nesse primeiro período, nesses primeiros meses da chegada de uma criança no mundo. Então, acho que são aí 3 fatores principais. E, de novo, o mais importante deles é, claro, o papel do Vinícius vai contar um pouco da criação do programa, mas principalmente do envolvimento e do engajamento da alta liderança para que esse processo funcione muito bem. Ótimo, Rô, concordo totalmente com você. Eu costumo também acrescentar para essas empresas que estão na dúvida, para entenderem esse período da licença como um investimento. É um investimento que você está fazendo nessa pessoa. E entender que também esse período que a pessoa vai ficar fora, né, é um ponto dentro da carreira e da jornada profissional dessa pessoa. Que com certeza, se oferecido, ela vai voltar muito mais motivada, e vai ter vivido na prática muita experiência no exercício da parentalidade que pode agregar no currículo desse profissional. Joia, maravilhoso. Só um ponto final que eu acho que pode vir na discussão da Diageo, que eu queria trazer também é o seguinte, muito desse processo de diversidade e inclusão, a gente fala sobre os grupos de afinidade, que são, na verdade, grandes clusters que ajudam a empresa a entender o cenário interno da companhia e fazer com que esses programas sejam criados. Sempre se falou muito desses grupos, mas pouco se falou sobre a criação dos grupos de afinidade de pais, né? Eu acho que muitas vezes eles se encontram nesses grupos, né? O CEO da empresa, ele é pai, ele faz parte desse grupo também. Então, por que não colocá-lo eventualmente nessa jornada? Os pais, os movimentos masculinos, de fato, os movimentos dos pais principalmente, dá voz a esse movimento, para que ele possa cobrar da companhia esse tipo de licença, né, licença estendida e tudo mais, e mostrar a real importância. A gente fala muito de raça, fala de LGBT, fala de uma série de grupos de afinidade, mas eu sempre bato muito nessa tecla. Onde está o grupo dos pais nas empresas? Pode ser um grande diferencial e, assim, eu recomendo, porque, de novo, por ser pai, seria muito legal que a gente pudesse compartilhar essa experiência com outros pais na companhia também. Ótimo. E que esse pai que ocupa uma posição de liderança e é exemplo dentro da companhia, possa, numa reunião, falar, pessoal, agora eu vou ter que finalizar na hora porque eu tenho que acompanhar meu filho no médico, eu tenho um compromisso pessoal, né? Então, mais do que o valor na parede da companhia, mais do que a política de parentalidade,
é o exemplo prático da liderança, que é o que você trouxe. Legal, ótimo, Rô. Eu queria então passar a bola para o Vinícius, que eu acho que vai dar para a gente um recheio aí mais prático de como esse processo realmente funciona. Né? Vinícius, seja super bem-vindo ao papo. Eu queria que você compartilhasse, né, sendo a Diageo uma das empresas pioneiras em implementar a licença paternidade estendida, quais foram os desafios, quais foram as boas surpresas ao longo dessa trajetória que você pode compartilhar aqui para quem está começando a percorrer esse caminho? Tá, Michele, obrigado. Tá? Eu só vou fazer 2 contextos aqui. Um, só para quem não conhece Diageo. Diageo é líder de bebidas destiladas no mundo, uma empresa que hoje é dona das marcas icônicas aí conhecidas por vocês, imagino, como Johnny Walker, Tanqueray, Smirnoff e aqui no Brasil especificamente a Ipioca. E a licença estendida hoje faz aniversário, pessoal. A gente faz Opa! aniversário de 1 ano que a gente publicou essa nossa licença. Estou vendo carinhas aqui da Diageo que também estão super felizes com esse aniversário, né? Para 30 mil funcionários, 6 meses garantido para homens e mulheres e casais homoafetivos, inclusive para você. E foi realmente um boom, né? Quando a gente soltou, e só que fique claro a licença, né? O homem, o pai, né? Não precisa tirar no primeiro momento que o filho nasce, tá? Ele pode tirar a licença durante o primeiro ano de vida, né? O que até que para a composição do casal pode ser até interessante, inclusive financeiramente nas divisões de papéis, mas que dá uma certa flexibilização nesse processo, tá? E aí, falando da implementação, principalmente, acho que globalmente ainda foi mais impactante. Muitos países que para as mulheres, por exemplo, foi uma grande surpresa ter 6 meses, né? A gente ainda já tinha aí pelo menos 4 meses e para algumas empresas para 6. Mas para o Brasil também foi muito impactante, principalmente do ponto de vista dos homens. E o primeiro bias, ou talvez o primeiro, né, o viés que vem é que vai ser caro demais. Que esse cara que o Rodrigo falou, que essa pessoa que vai entrar como o terceiro, ele vai ser muito caro. Eu não vou ter condições de pagar mais um headcount aí durante 6 meses. E essa é a o primeiro bias, o primeiro viés que eu falo para vocês que não existe. Que os benefícios são muito maiores e que 6 meses é muito melhor que 20 dias. Porque 20 dias você não consegue colocar alguém, Rodrigo, é difícil. Mas 6 meses você consegue. 6 meses você consegue criar dispositivos reais que você não vai impactar, porque a saída não pode ser um problema, a gravidez não pode ser um problema. A partir do momento que ela é um problema para a equipe, que vai ter mais trabalho, ou para o gestor, que vai ter que ajustar, aí a gente está dizendo, dando uma mensagem errada, né? E não, ela tem que ser, de fato, uma solução. E o que a gente viu aqui, nesse primeiro ano, né, que eu venho como business partner e também liderando o Comitê de Diversidade, foi estratégias de reposição que movimentou nossa carreira e nossa sucessão muito bem. Depois o Santa pode até falar um pouquinho, porque ele tem uma história muito clássica disso. Por quê? Eu tenho uma situação de pessoas dentro da empresa que querem fazer um projeto ou participar de um desafio acima numa posição e muitas vezes ela não tem, essa vaga não está disponível. Ou eu tenho de marketing para vendas e não gostar, e depois como que eu vou fazer para voltar para minha área? Né? Cara, licença, tem licença agora para um monte de gente. E aí, indo mais do que nunca, a gente vai ter oportunidade de alocar essas pessoas. E aí, diversas pessoas vão ter oportunidade de carreira dentro da empresa. E no bottom line, eu vou contratar alguém também bem mais barato para a empresa, porque no final eu vou contratar alguém mais júnior, que vai entrar entrando nessa companhia como 6 meses. Né? E foi o que aconteceu aqui. Se mostrou muito impactante financeiramente e gerou um engajamento enorme nesse sentido. E eu nem preciso falar como que é interessante para o candidato que quer vir para a Diageo, do funcionário que quer ter filho e vai estar super engajado, e não só o funcionário, mas todo mundo se sente muito parte dessa transformação e acaba criando um ambiente de retenção e atração muito forte. E reputacionalmente para a empresa também é muito bacana. Eu costumo dizer, gente, que daqui 20 anos a gente vai estar achando essa conversa maluca, né? Porque a gente vai estar assim, nossa, se lembra lá atrás quando a gente tinha licença de 5 dias? É como se a gente estivesse falando mulheres não podem votar. Parece que tem muitos anos, mas não foi, então tem pouco tempo. E eu acho que é isso, sabe? E as empresas têm um papel enorme no que eu falo, que é essa ressignificação do papel do homem como pai. Né? Não adianta eu falar que os homens precisam assumir um papel em casa de equidade, né? E aí para a equidade ele vai ter que fazer mais muitas vezes, né? Para criar para diminuir esse gap e assumir esse papel do cuidado e cuidado mesmo da casa, dos filhos, se a gente como empresa não dar os instrumentos e possibilidades para ele fazer.
E só aí que ele vai ocupar, de fato, 6 meses, que aí sim ele vai poder falar. E aí o Léo tem casos muito bacanas para falar como que foi isso. Depois ele vai falar um pouco, porque ele estava lá, e aí vai tangibilizar um pouco das minhas palavras aqui. E assim, a empresa só vai conseguir liberar esse espaço se ela tiver uma liderança que faz isso pelo exemplo. E aí o Rodrigo tem toda a razão. O discurso, ele só funciona se a liderança compra. E a gente está aqui hoje com 2 líderes de vendas. E vendas é o melhor de todos os cenários, porque vendas não para. E para. Vocês vão ver hoje como para, assim, de fato. E aí a gente começou com um grande executivo da empresa, o Guilherme. Depois a gente até tem bastante interessantes dele, que é um do nível de diretoria, foi o primeiro a falar, eu vou tirar 6 meses. E aí já começa a liderar pelo exemplo. Aí lá, o vendedor, o nosso operador lá da Ipioca, ele vai falar, poxa, então eu posso tirar também, meu gestor está tirando, as pessoas estão tirando. Mas para que isso acontecesse, foram anos de jornada aqui internamente, né? Criar uma cultura onde que as pessoas se sintam à vontade para sair, se sintam que existe liberdade para o sucesso, né? E isso foi através de muito trabalho de engajamento, os grupos de afinidade, comitês de diversidade, enfim. Isso tudo criou um ambiente, uma cultura que favorecesse a isso. Mas mesmo assim não é fácil. Não vou dar spoiler aqui, eu acho que o Santo e o Léo vão falar um pouco de como que foi a conversa com o gestor, né? Que eu acho que é um momento difícil, que as mulheres já passam há muitos anos. E aí? Essa foi uma realidade para eles agora, mas as mulheres já estavam passando por isso, né? E só para finalizar, assim, desse ponto que você colocou, eu vejo assim, vai encontrar barreiras, né, para implementar isso. Mas se eu for esperar, por exemplo, criar o melhor ambiente do mundo, um programa super completo, se eu for fechar a conta, não vai andar. Diversidade e inclusão precisa de ter uma ação mais forte, ação afirmativa, e depois a gente vê como que a gente vai lidar com isso. Né? E é o que a gente está fazendo. Agora, depois que a gente completou um ano, a gente está criando um plano, que aí eu vi aqui nos comentários, os meninos da PwC, aqui eu vi a Angélica falando, e a Mariângela, de como que a gente vai garantir uma saída suave para todo mundo, para a equipe, que todo mundo seja adequadamente treinado, que o retorno seja um retorno tranquilo, né, antecipado. Então, assim, tudo isso vai acontecer também ao longo do processo. Não precisa ter todas as respostas para implementar. Não espere ter tudo pronto para dar esse passo. Ótimo, maravilhoso, né? Vamos fazer testes, vamos testando, né? Não precisa ter o cenário perfeito para começar. Muito bom. Já que você falou muito do Leonardo e do Ricardo, eu queria passar a palavra para eles e começar aqui pelo Leonardo. Leonardo, conta um pouco para a gente, compartilha um pouco como foi esse seu processo de tomada de decisão por tirar, por usufruir do benefício, né? Sendo um dos primeiros a fazer isso. O que você sentiu? Qual foi a reação do time, dos seus gestores diretos, dos seus pares? Conta um pouco para a gente. Eu acho que a primeira palavra que me veio quando, né, anunciaram, isso foi um anúncio global, que a gente iria estender isso para todos os mercados, eu falei, puxa, não pode ser verdade. Parece uma realidade muito distante aqui no nosso Brasilzão. E aí você fica, poxa, aqui, sei lá, a gente deve adaptar, deve fazer algo. E como a Elisa, na verdade, a gente anunciou isso em junho para julho, né, Vini? E a Elisa estava com 6 meses, né, ali da gravidez da meu segundo filho, né, a Alice. E aí eu comecei primeiro a digerir aquilo, né, entender. Aí tem as angústias, fala, pô, mas eu vou ficar 6 meses longe da operação, o que vai acontecer, né? Passa uma série de receios que eu imagino que as mulheres passem, né? E aí, beleza, vamos entender isso. Acho que um ponto que o Rodrigo trouxe, que é super importante, foi a confiança depois que a companhia deu. Tanto todas as pessoas, o meu gestor, o RH, e estimulando que isso, não de maneira impositiva, mas que isso fosse usufruído para que a gente pudesse legitimar esse processo, né? Porque se você tem um diretor de marketing tirando, um gerente regional de vendas, fica muito mais fácil isso para baixo. Então isso foi muito bacana. E acho que depois disso, de aceitar, entender e ser incentivado, veio a questão da preparação. Então essa questão da flexibilidade, não precisar tirar no primeiro momento, foi super importante, porque eu me preparei,
A empresa me suportou discutindo quais seriam os cenários, né, como que a gente ia lidar com toda essa ausência, né? E eu acho que pintaram soluções fantásticas. Eu, no meu caso, acabei tomando a decisão junto com a empresa de colocar 2 pessoas que são líderes que reportam a mim conduzindo a regional e dando uma exposição super bacana. Então, quando aparece ali o desfalque, eu acho que esse desfalque pode ser uma tremenda oportunidade para abrir espaço para que as pessoas se exponham, né, se desenvolvam e ocupem posições diferentes. Tá? Então, eu Pensar acho em que... algum modelo de job rotation, né? Pode ser uma oportunidade. Exatamente. Ótima Eu acho que ideia. o Ricardo também tem uma solução diferente e temos ainda essa ideia de eventualmente fazer uma contratação temporária. Acho que é muito Legal. E o que o Davi e a Lisa agregaram no currículo do Leonardo? Olha, eu vou te falar que acho que a nossa vida é tão corrida, né? E a gente começa em algum momento, fazer as coisas muito no automático, né? E eu passei por um processo também de me conscientizar. Porque no primeiro momento, quando veio essa ideia da licença, eu falei, poxa, vai ser um sabático. No segundo momento, eu falei, não, cara, isso daqui é um momento Intensivo. único, é um presente que a vida, que a Diageo está me dando, de poder me dedicar a uma fase tão relevante, tão importante, que é a infância. A gente sabe que isso, eu costumo brincar que tem benefícios a curto prazo, que é você ficar próximo do teu filho, mas tem benefícios que eu tenho certeza que vai ser para o resto da vida deles, né? Essa proximidade, esse vínculo que é gerado, sem dúvida nenhuma. E uma coisa que ficou muito clara é que eu não posso me dividir. As crianças não entendem isso. Você não está ali presente, conectado, de fato falando com ele, olhando no olho, né? Então, uma coisa que, sem dúvida nenhuma, eu voltei melhor é ouvir as pessoas. Estar de fato conectado com as pessoas ali, presente, de corpo, alma, e não falando com as pessoas, respondendo ou pensando outra coisa. E eu era muito assim. Então, Que sem dúvida legal. nenhuma, eu volto muito melhor nesse sentido e, para mim, é super relevante esse ponto. Legal, Leonardo. Ricardo, eu queria te trazer aqui para a conversa. A gente está chegando nos finalmente aqui do nosso evento. A gente está vivendo aqui uma oportunidade única durante essa pandemia, durante esse isolamento, né, de colocar à luz algumas tarefas invisíveis, repensar a distribuição de tarefas dentro da nossa casa. E eu queria um pouco trazer para a conversa você que está vivendo ainda o trabalho, que vai sair nos próximos dias de licença estendida. Como tem sido para você conciliar carreira e filhos junto com a sua família, na sua casa, nesse momento de isolamento, de pandemia? Conta um pouco para a gente. Sim, sem dúvida. Eu confesso que eu estou bastante animado e, ao mesmo tempo, super ansioso, né? Porque, de fato, no momento atual, não tem sido fácil para ninguém. Atualmente, eu me dedico às crianças antes das reuniões, no horário de almoço, após 18 horas. Aí sim eu me dedico integralmente. Mas, paralelo a isso, é reunião e, inevitavelmente, sobrecarrega para minha esposa, né? Que é a Aline. Então, às vezes eu estou aqui em reunião, estou ouvindo ali a bebezinha que está com 3 meses chorar. Então, a minha ansiedade vai muito nesse sentido de eu gostaria, queria e sinto essa necessidade, a urgência de estar lá, porém eu ainda estou aqui. Então, eu venho pensado bastante aí nessa oportunidade. Assim como o Léo falou, num primeiro momento, eu me questionei, né, sobre será, ainda mais nesse momento de pandemia, né? O Léo acho que saiu antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu me questionei se faria sentido sair, não sair, e a empresa me deu todo o suporte. A gente fez um job rotation bem grande, com várias peças, num xadrez enorme, que eu já estou há 15 dias fazendo um handover com essa pessoa que é de São Paulo, que vem para o meu lugar, e eu vou ficar mais 25 dias fazendo esse handover, então vai ser bem, bem suave, mas eu tenho pensado bastante em todos os aspectos que essa decisão tem de impacto, né? Primeiro, em mim, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma, assim como o Léo já saiu transformado, eu vou sair transformado.
exercitar a empatia, exercitar a paciência. Para minha esposa, sem dúvida nenhuma, além do melhor equilíbrio de tarefas, né, dentro de casa, ela vai poder voltar antes do trabalho dela e fazer os cursos que ela faz, ela é dentista. Para as minhas filhas, sem dúvida nenhuma, esse vínculo afetivo vai gerar mais confiança, segurança e amor, né, que elas vão levar isso para o resto da vida delas. Para a empresa como um todo, o Vinícius já falou vários benefícios das empresas como um todo, de botar pessoas para se desenvolver, de fomentar outras empresas também a pensar sobre soluções. Então, cada vez mais, a Diageo, com esse movimento, incentiva e fomenta as outras empresas a se movimentar nesse sentido, né? E, por fim, na sociedade como um todo, né? Acho que falei individualmente de filho, eu e as pessoas como um todo, mas eu acho que a eliminação, né, aí como um sonho, né, a eliminação de qualquer tipo de discriminação para as mulheres, seja de salarial, seja de dificuldade de retorno, e eu passei isso um pouco na pele, quando eu vou sair de licença maternidade, de pensar, e agora? Como é que vai ser? Será que quando eu voltar, eu vou ter lá minha função ativa? E a Diageo está dando esse suporte todo para a gente sair. Então, acho que o Vini falou super bem, todos esses grandes movimentos que buscam a igualdade, eles, no primeiro momento, parece loucura, né? E eu, de pessoas muito próximas, falaram, tá doido, você não vai sair esse tempo todo, né? Ainda mais nesse momento de pandemia. Aí eu tô falando de sogro, de pai, de amigos, todo mundo falando que eu tô doido de sair nesse momento. E é o que eu mais ouço, tá? O segundo momento, acho que vai ser de aceitação. Ok, bacana. E o terceiro, como o Vini falou, é de, poxa, tão óbvio isso, né? Tipo, como que a gente não fez isso no passado? Então, eu espero de verdade que esse movimento propague, que muitas empresas façam aderência a esse tipo de movimento. Que legal, Ricardo. Muito bom te ouvir. Acho que marcou da sua fala a palavra planejamento, né? Quando você fala que você está fazendo um handover, que você já está, que você vai ter um monte de reunião aí para passar, então, né, é possível com planejamento, né? Pensando mesmo, programando essa saída, programando esse retorno, é possível. Pessoal, a gente está chegando aqui no finalmente. Eu vou trazer uma perguntinha aqui só para a gente deixar um gostinho, porque ela é muito boa. Eu queria abrir só comentar com vocês que eu gostei muito desse papo. A gente falou, me veio aqui como destaque a questão do planejamento que o Ricardo trouxe para a gente. A gente falou bastante sobre a questão do benefício em si também ser acompanhado de uma cultura inclusiva e de uma liderança que compra a causa, que é exemplo. Isso ficou muito forte, tanto na fala do Rodrigo quanto do Vinícius. E a questão da empatia, né? A gente está falando de uma liderança que não necessariamente vai ter filhos, mas que vai trabalhar com pares, com filhos, com colaboradores com filhos. Então, empatia é uma palavra que a gente traz muito forte em todas as nossas ações, porque realmente é importante a gente trazer, não como café com leite, não é que essa pessoa vai entregar menos, mas a gente precisa realmente se colocar no lugar dessa outra pessoa e entender o que ela está passando. Gente, tem uma pergunta muito boa que eu queria fazer aqui para o Vinícius, que eu acho que colabora aqui do nosso papo para a gente fechar com chave de ouro, que foi enviada pela Maria Luísa, né? Vinícius, como fazer os homens e pais participarem desses grupos de afinidade? Você trouxe forte a questão dos grupos. Se não me engano, foi até o Rodrigo que deu como ideia. Na empresa, nós temos um voltado para pais e mães, mas ainda vemos a participação dos pais como muito pequena, enquanto as mães estão sempre presentes, né? Como a gente traz, então, esse envolvimento do homem? Eu não sei se no caso da Diageo, Vinícius, a gente tem esse tipo de grupo de afinidade, essas trocas. Você tem alguma coisa para contribuir aí nesse sentido? Cara, é uma pergunta muito boa. Travou na resposta. Eu acho que o Vini está com algum problema de conexão. Acho que o Vini travou. Rô, você quer complementar com alguma coisa ou podemos seguir depois a gente
Na verdade, eu vou trazer a resposta que ele próprio deu aqui no grupo que eu estava acompanhando, sobre essa questão do evento sobre masculinidade tóxica, e falou do pessoal do Papo de Homem, né? Papo de Homem para quem não conhece, justamente um grupo que faz esse tipo de approach nas companhias também, trazendo um pouco mais dessa visão da masculinidade e abrindo mais espaço para que a masculinidade tóxica desapareça e apareça uma masculinidade mais positiva, né? E, sem dúvida nenhuma, é o começo. Eu acho que quando a gente trata de temas como empoderamento feminino, diversidade e inclusão, a gente trata muito da questão do viés inconsciente. Então, existem muitos treinamentos, existe vamos dizer, muitos caminhos para que você consiga trabalhar na questão dos executivos e da alta liderança, a questão dos vieses, né? E quebrar essas barreiras para que as pessoas tenham consciência dos seus vieses, aceitem, mas também tenham consciência de que eles podem mudar e podem enxergar de uma forma um pouco diferente. Abrir espaço para o novo, principalmente. Eu acho que no caso da masculinidade também é um ótimo caminho, né? Como eu falo do grupo da paternidade, mas quando você abre esse espaço através, por exemplo, como no Papo de Homem, e traz o homem para essa discussão, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele entra com muito mais força, ele compra realmente esse projeto e aí a questão do engajamento fica muito mais fácil, tá? Não sei se de repente o Léo ou o Ricardo querem complementar isso. Rapidinho, eu acho que para mim foi transformadora a questão essa experiência para entender um pouco e se colocar na pele das dificuldades que a mulher passa, e eu acho que de fato tem um papel de ressignificar a paternidade, né, o papel do homem nessa discussão. E eventualmente, eu também não tinha, né, em algum momento, essa consciência do quão importante e do quão fundamental é cumprir esse papel com afinco. Então, eu acho que eu sou entusiasta, eu sempre falo com todo mundo dos benefícios e me ponho aqui à disposição para, num segundo momento, a gente conversar. Mas a gente precisa, cara, disseminar isso, porque os benefícios para todo mundo são tão válidos que eu acho que a partir do momento que a gente começa a contar um pouco disso, essa coisa empolga e começamos um movimento super positivo de avaliar. Me chama a atenção na pesquisa, poxa, não entender os benefícios ou achar que isso vai gerar um desfalque. Pelo contrário, gente, acho que os benefícios são muitos e entendendo, acho que a gente vai ter um contexto todo de funcionários, pessoas melhores. Então, acho que seria isso. Joia. Legal, muito obrigada, pessoal. Eu lancei aqui para vocês, alguns já até responderam, uma pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente. Eu agradeceria muito se vocês investissem um tempinho contando para a gente o que vocês estão achando desse evento. Logo mais ele vai terminar, para a gente ser correto aqui também com todos aqueles que têm filhos no currículo e deu 6 horas, a gente não é mais prioridade. Então, mais uma vez, eu queria agradecer. Acho que o Rô depois tem umas palavras finais. E dizer para vocês, só para a gente terminar também, de que a gente tem como lema na Filhos no Currículo de que a gente não está no mesmo barco, né? Essa história, essa expressão de que estamos todos no mesmo barco, ela na prática não funciona. Cada um tem o seu barco, cada um tem a sua realidade, o seu contexto, a sua maternidade, a sua paternidade. A gente está aqui sim num oceano turbulento, mas cada um tem o seu contexto, e nesse sentido eu queria contar para vocês, no convite isso foi mencionado, esse projeto, esse evento, ele apoia a iniciativa WOMB. A WOMB é um projeto social chamado WOMB Inclusão por um Beat, que visa ensinar uma profissão digital para mulheres, mães periféricas, para que elas consigam trabalhar de casa, tendo renda, sem abrir mão desse convívio, principalmente nessa primeira infância junto dos seus filhos. Então eu convido vocês também a entrarem no site da WOMB, conhecer o projeto e pensar se faz sentido, tanto na física quanto como empresa, apoiar essa causa. Rô, você gostaria de finalizar aqui com algum comentário? Eu queria, na verdade, agradecer a Filhos no Currículo, né, você e a Cá pela iniciativa, né, e trazer o projeto. Agradecer a Carla Fávio, nosso time de marketing também, que construiu toda essa pesquisa com vocês e fez com muito sucesso. Queria agradecer também Ricardo, Léo, pela presença, pelos relatos, né. Ricardo, desejo a você uma boa hora aí, a você e a sua esposa. Espero que venha com muita saúde aí. Dorme um pouco, aproveita para dormir um pouco mais, a gente já conhece, né? Quem é pai sabe. Aproveita para dormir um pouquinho mais. Se você não dormiu, descansa. Né? Léo, sua experiência também foi muito legal.
Parabéns, Vinícius, por ter construído toda essa jornada. É um grande exemplo para nós. Eu conheço o Guilherme, na verdade, fui eu que levei o Guilherme para a Diageo, então é até uma coincidência. E eu soube da saída dele aí da licença, e isso é incrível, cara. Esse é um case, acho que para todos e todas que estão aqui, aos pais que estão participando desse evento aqui, eu faço um convite, né, para que vocês divulguem, para que vocês comentem com as pessoas, com seus pares, com subordinados, com superiores, né, com seus chefes sobre esse tema que a gente está trazendo aqui. Se puder, coloquem aí, criem essa jornada junto dos seus colaboradores, criem esses grupos de afinidade nas empresas que vocês estão, tragam os pais para essa conversa, os homens. Nós precisamos abrir mais espaço para diversidade e inclusão, né? Fala-se sobre diversidade, sobre inclusão muito, abrir mais espaço para paternidade também, e tudo isso sempre pensando no mundo melhor, tá bom? Então, convido a todo mundo a divulgar esse nossa live aqui, esse nosso bate-papo. E mais uma vez, parabéns, Michele e Camila, aí, por todo o trabalho que vocês vêm fazendo, viu? Obrigada, Rô. E deu vontade aqui da gente bolar aqui uma palestra bem legal do Dia dos Pais. Acho que tá no momento, a gente pode conversar depois. Acho que vai dar samba. Acho que estão todos convidados, né? Ricardo, Léo, estão todos convidados, e o Vinícius vai convidar de novo para participar, para contar um pouco dessa licença aí. Vai ser bem legal. Ótimo. Ok? Valeu, Obrigada, gente. pessoal. Obrigadão. Boa Gente, noite. obrigado a todos aí. Obrigado Cuidem pela dos seus oportunidade. filhos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.